Vamos rachar o chocolate depois, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 16. Vamos lá. Vou ler então. Portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Quando eu li esse texto, e a gente estava em célula ontem, e a gente começou a falar sobre a palavra de domingo, ministrando ela e tudo mais, e por algum momento a gente compartilhou esse texto, e eu falei, caraca, não tinha parado para analisar o quão profundo esse verso fala ao nosso coração, o quão profundo esse texto fala a respeito daquilo que é mais importante, que é viver em santificação, que é realmente ter uma vida de santidade ao Senhor. Esse texto que lemos, ele dá algumas direções para mim e para você, para que nós consigamos ter uma vida de santidade a Deus. Eu quero compartilhar algumas direções que esse texto nos deu. Quero destacar 5 coisas que precisamos para entender que é necessário ter uma vida de santidade ao Senhor. Primeiro, é a nossa mente. O texto fala que nós precisamos realmente preparar a nossa mente. Segundo, nós precisamos realmente ter o domínio próprio da nossa vida, para que nós consigamos realmente viver uma vida de santidade ao Senhor. Terceiro, esse texto fala sobre nós termos uma vida em obediência ao Senhor. Quarto, nós precisamos realmente também abandonar o passado, abandonar aquilo que nos aprisiona. Vamos falar muito sobre isso. E quinto, não menos importante do que os demais, é realmente ter uma vida de santidade ao Senhor. Vamos começar então a falar a respeito disso a partir de agora. Mas o que a Bíblia fala, a questão da nossa mente? O que o Senhor tem trazido em palavras através da Escritura a respeito da nossa mente? O que nós precisamos realmente entender daquilo que a palavra tem dito a nós? A nossa mente pode nos direcionar simplesmente a 2 caminhos. Ou nós vamos para o caminho da santidade, ou nós vamos ao caminho do pecado. Não existe um meio termo, não existe um caminho alternativo. A nossa mente vai direcionar para um caminho ou para outro caminho. Eu quero compartilhar um texto que eu anotei aqui, que fala muito a respeito disso, que está lá em Romanos, capítulo 8, do verso 5 ao 7. Diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela se submete à lei, porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Nossa mente, gente, a gente precisa entender, primeiro de tudo, que ela foi criada por Deus. Nós fomos criaturas criadas por Deus. Não podemos deixar que os maus pensamentos entrem na nossa mente e tire aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou, que realmente Ele nos formou, principalmente também a nossa mente, para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Então nós temos extrema importância em alimentar a nossa mente com aquilo que edifica e adora ao Senhor. Guarde isso no seu coração. Quero compartilhar um segundo texto que também fala a respeito da nossa mente, que está lá em Jeremias 17, 10. Diz, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Como lemos aqui, gente, o Senhor examina a nossa mente. E aí eu paro para perguntar para você aqui, como que está a sua mente no dia de hoje, jovem que está aqui me ouvindo?
O que tem passado na sua mente no dia a dia? O que você tem pensado? Ou será que realmente eu tenho a minha mente blindada, não tenho pensamentos impuros, vivo uma vida tranquila? Se você vive, irmão, glória a Deus por isso, continue nesse caminho. Mas se você ainda não tem entendido ou não tem vivido isso, hoje é dia de realmente se entregar para viver e ter uma vida, uma mente blindada no Senhor. Porque o Senhor nos chamou para realmente ter uma vida, uma mente que realmente exalta e adora o nome dEle. Será que temos tido essa recompensa, a qual nós lemos agora, do Senhor? Ou simplesmente nós não nos importamos com o laudo que o Senhor traz à nossa vida? Porque nós acabamos de ler que o Senhor examina o quê? A minha mente e a sua mente. Quando nós falamos de examinar, o que nós lembramos? Lembramos de, eu lembrei pelo menos, né, parece um exemplo meio mais ou menos, mas foi o que realmente eu lembrei. O Senhor, quando Ele examina, Ele pega o exame. Então, é como se nós tivéssemos feito um exame e o médico examina aquele exame e traz o laudo. E é a mesma coisa que o Senhor faz em nossas vidas. O Senhor pega a nossa mente, examina e traz realmente o laudo da nossa conduta em relação ao que nós temos pensado, em relação àquilo que nós temos desejado. Essa é a atitude do Senhor. Puxa, Richard, agora você pegou pesado, porque a minha mente realmente não tem sido uma mente que santifica o nome do Senhor. Beleza? Então está na hora de voltar para os caminhos e realmente purificar a nossa mente, para que nós possamos realmente chegar ao caminho da santificação. Mas para chegar nesse lugar, nós precisamos realmente lembrar que a nossa mente foi criada por Deus, que a nossa mente foi feita para exaltar o nome do Senhor. Nada mais, nada menos do que isso, gente. Então nós precisamos realmente cuidar com aquilo que nós pensamos no nosso dia a dia. Nossa mente precisa estar de acordo com quem? Com a vontade de Deus em nossas vidas. Não existe outra alternativa para mim e para você que é cristão. Não existe outro caminho. Então, primeiro tópico é realmente cuidar da nossa mente, cuidar daquilo que nós pensamos, para que nós vivamos uma santificação ao Senhor. Segundo tópico que eu quero falar com você aqui é que nós precisamos exercitar o autocontrole e domínio próprio, irmão. Aqui o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Domínio próprio, gente, é realmente saber se controlar. É realmente saber dizer não em alguns momentos. Ou, parando para pensar que na vida, a gente está falando num culto de jovens, e tem jovem aqui, gente, ou não? Glória a Deus, assim como o pastor falou, dos 8 a 80. Então, assim, domínio próprio, se a gente não conseguir alimentar isso na nossa vida, realmente ter o domínio próprio no Senhor, como nós vamos viver uma vida de santificação? Se nós não conseguimos dizer não para o pecado, se nós não conseguimos dizer não para as coisas que realmente nos afastam do Senhor. Então nós precisamos entender que para viver uma vida de santificação ao Senhor, eu preciso também ter o autocontrole sobre a minha vida, ter o domínio próprio. Isso é importante porque nem todos os nossos impulsos, irmãos, são bons. Não estou generalizando, mas tem alguns impulsos que beleza, ok, foi bom para você. Mas viver uma vida de impulso sem ter o domínio próprio, às vezes você vai cair em alguma cilada, Bino. Entendeu? Então nós precisamos realmente cuidar e viver de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Cara, eu pego a minha vida, por muitas das vezes nós estamos aqui no trânsito, gente, cara, eu dirijo bastante, e ter domínio próprio no trânsito é terrível, cara. É terrível. Mas nós precisamos lembrar que nós somos cristão aqui na terra e filhos de Deus. E o Senhor falou para a gente, cara, tenha domínio próprio, tenha o autocontrole da sua vida. Mas, falando agora a respeito da nossa juventude, cara, ter o domínio próprio quando você está sozinho dentro do seu quarto, irmão, é difícil, com certeza, mas é necessário. Né? Ter o domínio próprio para você que realmente é tentado em algumas áreas, dentro do seu quarto, quando você está sozinho, é difícil, com certeza, mas é necessário. Ter o domínio próprio quando alguém realmente fala palavras que não te deixa feliz, ou que te deixa para baixo, ou que realmente acerta o seu coração e fala, caraca, ter o domínio próprio nesse momento é difícil,
mas é necessário. Então, você entende que nós estamos construindo um caminho para realmente ter uma vida de santidade ao Senhor? A gente falou sobre nós realmente cuidar da nossa mente, e agora nós estamos falando que é importante nós realmente cuidar e ter o domínio próprio nas nossas vidas para alcançar a santidade em Deus. Quem vive apenas para satisfazer os seus prazeres, sem se preocupar com as consequências, acaba caindo no pecado, gente. Acaba caindo no pecado. Se nós realmente vivemos aqui simplesmente para satisfazer a nossa carne sem qualquer domínio próprio, nós vamos cair no pecado. Em algum momento ou outro nós vamos falhar. E quando nós falhamos, nós precisamos fazer o caminho reverso. Nós precisamos voltar e falar, puxa, eu preciso realmente reconstruir aquilo que eu destruí. E eu quero ler um texto com você que fala muito a respeito disso também, que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Nós vamos ler bastante textos, porque eu quero realmente pregar o que diz na palavra de Deus aqui para nossas vidas. 1 Coríntios 10, 13 diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Repare que esse texto fala muito, nessa frase tem uma parada que eu acho muito legal. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum. Então, a tentação, ela é algo comum nas nossas vidas, aos homens, seguindo o texto. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha só que legal isso. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Glória a Deus por esse texto, gente. Glória a Deus. Porque nesse texto o Senhor deixa claro que as tentações são comuns. Então, vai existir a tentação. Ela é comum na nossa vida. Mas Ele garantiu para mim e para você que nós conseguiríamos suportar. Ele garantiu na palavra de Deus, não sou eu quem estou falando. Acabamos de ler, que o Senhor falou, cara, vai ter tentação? É comum? É. Mas não vai ser maior do que você pode suportar. E aí eu tenho uma pergunta para você. Então, por que eu e você, no momento em que o pecado chega lá e bate na nossa porta, nós não lembramos do domínio próprio, nós não lembramos do autocontrole, nós não lembramos daquilo que o Senhor acabou de falar, que Ele não daria uma tentação maior do que eu e você conseguimos suportar. Ou seja, nós estamos descartando aquilo que o Senhor falou para mim e para você. Nós estamos falando, Senhor, se eu falou que eu vou conseguir suportar, beleza. Não estou nem aí para o que o Senhor pensa. E eu vou lá e realmente caio no pecado, porque nós não temos o domínio próprio. Mas nessa noite nós sairemos daqui deste lugar entendendo que é importante, entendendo que sem o domínio próprio, irmão, não tem como. Precisamos e nós necessitamos ter o domínio próprio em nossas vidas. Continuando aqui, eu quero ler um segundo texto que também está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 4 ao 5. Diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa. Olha só que texto incrível, gente. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Gente, olha só o que esse texto está falando. Repare que ele está falando assim, que cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa, controle. Ele está falando aqui mais uma vez sobre o autocontrole, sobre o domínio próprio. E, gente, falando aqui da juventude, a gente trabalha muito com discipulado, e vocês trabalham também, e a gente ouve muito jovem falar, puxa, quando a gente senta com um adolescente, com um jovem, fala, cara, cometi esse erro. A gente fala, ô irmão, mas por que você não resistiu? Ô irmão, por que você não ligou para a gente? Por que você realmente não procurou ajuda? Por que você realmente não se manifestou? Por que não lembrou de alguma coisa? Porque em algum momento ele esqueceu que o Senhor falou para ele que ele resistiria. E o Senhor falou que não daria tentação maior do que ele seria capaz de suportar. Em algum momento ele esqueceu que o Senhor falou, ei, tenha o domínio próprio. Tenha o domínio próprio. Então, assim, gente,
Se você realmente tem dificuldade em liberar ou libertar algumas coisas da sua vida, lembre que o Senhor falou que as tentações viriam e vão vir. Não tem como a gente fugir disso, gente. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, com certeza vários de vocês vão me dizer em alguma área que você é tentado. Seja na área sexual, seja na área sentimental, seja na área familiar. Em alguma área, o inimigo vai tentar a sua vida, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai tentar fazer isso contra a nossa vida. Deus nos ajuda a ter o autocontrole, mas nós precisamos lembrar disso. Deus, Ele quer que nós tenhamos o autocontrole, assim como Ele acabou de ler aqui. Nós realmente saibamos ter o autocontrole e vivamos de uma vida santa ao Senhor. Não vivemos mais para o pecado, gente. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para viver para o pecado. Nós estamos aqui para viver uma vida santa que edifica e exalta o nome de Deus. Agora vivemos então para agradar a quem? Ao Senhor. Nós precisamos entender isso. E cada vez que nós falhamos, tem um texto que eu não lembro agora, amor, se puder pesquisar para mim, cada vez que nós cometemos o pecado, é como se nós estivéssemos crucificando ao Senhor. Eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês também. Ter o domínio próprio e a temperança traz o quê? Liberdade para fazer o que é certo. Então, quando nós temos a liberdade, temos o domínio próprio e a temperança no Senhor, isso traz a liberdade para que nós possamos fazer o quê? É correto no Senhor, gente. Então, que nós possamos realmente entender e viver uma vida de autocontrole no Senhor. Uma vida que realmente exalta ao nome de Deus. Cara, o autocontrole e o domínio próprio está lá em Gênesis, que fala a respeito disso também, né? Em relação ao ter o autocontrole. Então, realmente que nós possamos viver uma vida de autocontrole ao Senhor. Terceiro tópico que eu quero compartilhar com vocês aqui, que se fala sobre a gente ter um caminho para ser e alcançar a santidade no Senhor, é sermos obedientes ao Senhor. A obediência, gente, está ligada diretamente com o amor. Se amamos a Deus, se amamos de fato ao Senhor, vamos obedecer os seus mandamentos. Se amamos de fato ao Senhor, nós obedeceremos aquilo que Ele nos direciona para fazer. A obediência, cara, eu até anotei aqui, eu acredito que a linguagem do amor de Deus, do nosso Deus, uma das principais linguagens dele é a obediência. É a obediência. E no meio dessa trajetória, cuidando de jovens e adolescentes, eu falo com propriedade nisso, porque um dia eu já fui um jovem muito desobediente. E quando nós falávamos para alguns jovens, falava, cara, não segue esse caminho. Não vai para esse lugar. Esse lugar vai te trazer frustração, esse lugar vai te trazer desânimo, esse lugar realmente vai te afastar da presença de Deus. E aí, por falta de desobediência, o que o jovem faz? Faz tudo aquilo que, ao contrário daquilo que nós realmente oramos, pedimos direção ao Espírito Santo, pedimos direção a Deus, e Ele vai lá e faz. E o resultado nós já sabemos, realmente é um resultado que não agrada e não edifica o nome de Deus. Então, cara, sejam obedientes para realmente alcançar a santidade ao Senhor. Conseguiu achar, amor? Hebreus. Olha só esse texto, gente. Eu vou achar aqui rapidão e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Olha que forte esse texto aqui que fala a respeito do que acabamos de dizer. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era de advir, mas caíram. E é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão o quê? Crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Olha que texto extraordinário. Ele fala que quanto mais nós pecamos, é como se nós tivéssemos, essa tradução está um pouco diferente, é como se nós estivéssemos crucificando de novo ao Senhor, gente. Cara, então toda vez que nós realmente falhamos, toda vez que realmente nós deixamos a santidade de lado e preferimos entrar para uma vida de pecado, é como se eu e você tivéssemos pegado o martelo lá, o prego e pregado Jesus de novo, gente. Nós precisamos entender que a nossa mente, a nossa vida, eu e você, não tem outro caminho a não ser viver uma vida de santidade.
a não ser viver uma vida que exalta o nome de Deus, a não ser uma vida que realmente traz a presença de Deus. Então nós precisamos entender isso. Eu queria compartilhar esse texto só para você entender a importância de nós termos uma vida de santidade ao Senhor. Se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, para mim, para você, devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Se nós amamos ao Senhor, acreditamos que Ele tem o melhor para mim e para você, opa, então eu preciso ser obediente ao Senhor. Eu sei que às vezes, irmão, tem coisas que o Senhor pede para mim e para você que é dolorido. Eu sei que tem decisões, e na vida do jovem tem muitas decisões, que às vezes não são tão legais para você naquele momento. Mas nós precisamos entender que se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós amamos ao Senhor, nós vamos ser obedientes àquilo que Ele tem direcionado para mim e para você. E então nós viveremos uma vida de santidade a Ele. Olha só o que diz lá em Deuteronômio 5, 27 e 29, em relação ao que nós acabamos de dizer, a obediência ao Senhor. Diz, Deuteronômio 5, 27 ao 29. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, ouvi o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha que legal esse texto. Esse texto eu tirei lá no momento em que realmente Moisés estava passando os 10 mandamentos para o povo de Israel. E por um momento eles reconheceram que precisavam ser obedientes ao Senhor. Você reconhece que precisa ser obediente ao Senhor? Eu reconheço, irmão, senão não tem outro caminho. E por algum momento eles realmente entenderam que precisavam ser obedientes aos comandos de Moisés também. E olha só o que Deus disse para Moisés nesse texto. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para ser obedientes. Quem dera se eles tivessem sempre esse coração. Irmãos, estou falando aqui para jovens, para que nós realmente tenhamos esse coração que o Senhor está falando agora aqui. Que o Senhor possa olhar para mim, para você e falar, cara, esse meu filho é obediente. Esse meu filho é obediente. E por isso, a vida dele vai bem. E os seus descendentes também irão bem para sempre. Que é exatamente o que ele disse para Moisés, para transmitir para o povo. Olha só a última frase. Quem dera eles tivessem sempre essa disposição no coração para temer ao Senhor e para obedecer os mandamentos do Senhor. Assim, então, tudo vai ir bem com eles e os seus descendentes. Gente, ninguém aqui quer passar tribulação a vida inteira. Não é bom, não é bom. Mas quem sabe eu e você estamos passando por alguns momentos por falta da obediência ao Senhor. Quem sabe eu e você temos passado por um momento de turbulência. Quem sabe eu e você temos virado o caminho que não é pelo caminho do Senhor, pela falta da obediência. Pela falta de entender que o Senhor está me chamando para ser obediente a Ele. Olha só o que diz lá em João 14:15. Esse texto é incrível também. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Como eu falei no começo lá atrás, a obediência está ligada também ao amor. Então o Senhor diz aqui, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nós precisamos entender que se nós amamos de fato, gente, se nós amamos de fato ao Senhor, nós vamos obedecer. É a mesma coisa na nossa vida com os nossos pais. Se você ama o seu pai ou sua mãe, ou quem realmente cuida de você, se ele te der alguma direção, porque você o ama, você vai obedecer. Porque se você não ama, você não vai obedecer. Então, cara, nós precisamos entender que se nós estamos sendo desobedientes àquilo que o Senhor nos pede, talvez nosso amor por Deus seja só isso aqui, irmão. Talvez o nosso amor por Deus esteja realmente enfraquecido. E se está enfraquecido, hoje é dia de fortalecer esse amor em nome de Jesus. Olha o que diz lá em Lucas 6:46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que o Senhor diz? Olha esse texto incrível, gente.
Às vezes nós fazemos igual exatamente o que está escrito nessa palavra. Nós levantamos a nossa mão, dizemos, Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia, e foi maravilhoso aqui o culto, está sendo maravilhoso, aleluia, mas na hora de ser realmente obediente ao Senhor, nós falhamos. Nós falhamos. E eu acredito que uma das linguagens do amor realmente é a obediência, isso não vai mudar. E eu anotei uma frase aqui que eu desconheço o autor, não consegui identificar quem que é, que diz, aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, receberá o quê? Bênçãos e prosperará. Que é exatamente o que diz no texto acima, que o Senhor estava transmitindo para o povo de Israel naquele momento. Se esse povo tivesse esse coração obediente, se ele tiver esse coração, a vida dele vai ser próspera, e a vida dos seus descendentes prosperarão. O Senhor está falando mais uma vez em realmente nós entendermos isso e ser obedientes a Ele. Irmãos, não tem outro caminho. Quarto tópico que eu quero compartilhar com você aqui, abandone o seu passado, gente. Abandone o seu passado. O passado pode nos trazer boas e más lembranças. É importante nós realmente entender isso. Mas também podemos olhar para o passado e ver quantas coisas Deus já fez e assim seguimos em frente, né? Cristo nos ensinou a olharmos para onde? Para frente, para frente. Às vezes não, talvez você chegou aqui frustrado com coisas que aconteceu lá atrás. Talvez você chegou aqui ainda preso com coisas que realmente passou, com coisas que realmente já fazem anos, mas isso ainda te aprisiona e te impede de viver uma vida de santidade ao Senhor, e te impede de realmente viver uma vida digna ao Senhor, o que te impede também de viver uma vida próspera no Senhor. Então, irmão, eu e você, nós precisamos realmente abandonar aquilo que passou, porque nós vamos ler em seguida aqui que o Senhor fala para mim e para você, nós precisamos olhar para frente, olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Olha só, não há crescimento em nós se permanecemos presos no passado. Não tem como, gente. Não tem como. Talvez você chegou até aqui ainda e neste momento você lembrou que precisa pedir perdão para alguém. Talvez você chegou nesse lugar e realmente lembrou que precisa sentar com alguém para resolver alguma pendência. Sai deste lugar disposto a realmente resolver o teu passado. Mas o que passou, irmão, agora deixa lá. Passou. Olha só o que diz em 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo, gente. Esse texto é extraordinário. Geralmente nós falamos isso para quem está realmente se batizando, né? Mas isso serve para a nossa vida no dia a dia. Portanto, se alguém está em Cristo, nós estamos em Cristo, amém? Nós estamos em Cristo, então nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas antigas passou. As coisas antigas passou. Eis que tudo agora se fez o quê? Novo. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Mas isso só vai acontecer quando nós entendermos que nós precisamos o quê? Abandonar o passado, esquecer o passado, esquecer as frustrações. Talvez você realmente tenha lembrado das frustrações e falar, puxa, talvez cheguei até aqui, meu pai não fez isso, minha mãe não fez isso, e você vai carregar isso até quando? Até quando nós vamos ficar presos em frustrações que já passaram na nossa vida? Falta de perdão, coisas que já aconteceram. Ei, irmão, o Senhor está te chamando para realmente ver coisas novas. Mas para mim viver uma coisa nova, para eu ter uma vida de santidade ao Senhor, eu preciso esquecer as coisas que realmente ficaram para trás. As frustrações, o medo, tudo que ficou para trás. Olha só o que diz em Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, de novo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão o quê? Adiante. Adiante, galera. Esse texto mexe muito comigo porque eu olho e falo, caraca, o Senhor está falando que eu tenho que esquecer aquilo que me aprisiona para que eu possa conseguir o quê? Avançar para aquilo que está adiante. Aquilo que está adiante, o Senhor está falando sobre futuro, sobre aquilo que o Senhor realmente tem guardado para mim e para você. Mas se eu não esquecer o passado, se eu não liberar as frustrações do passado, se eu não esquecer aquilo que realmente me prendeu, ou aquilo que um dia mexeu com
coração, com a minha mente, seja o que for, se eu não esquecer isso, irmão, nós não vamos conseguir crescer. Eu estou falando que você não vai conseguir crescer, talvez ministerialmente falando, talvez você não vai conseguir crescer dentro da sua casa, da sua família, ou realmente falando aqui da parte de empregos também. Então nós precisamos realmente entender que se eu quero viver uma vida que adora, uma vida de santidade ao Senhor, eu preciso também largar isso. Eu preciso também deixar isso para trás. Amém? Quero compartilhar aí, agora, o último tópico, que diz, sejamos então santos, que é o tema da palavra, gente. Olha o que diz lá em Levítico 19 e 20, os dois capítulos, ele relata e dá uma ênfase na santidade. A palavra santo em hebraico, se eu não falar errado, significa Gadash, alguma coisa assim, que significa, Gadash, pastor? Gadash, que significa ser santificado, consagrado e dedicado ou separado do quê? Do mundo e da iniquidade. Olha só a importância disso, gente. O Senhor está falando assim, puxa, para eu ser santo eu preciso então ser separado daquilo que realmente me aprisiona, daquilo que realmente me impede de alcançar a aproximação de Deus, aquilo que me impede realmente de viver uma vida separada do Senhor. Então, para eu ser santo, eu preciso realmente entender isso e me separar das coisas que me levam à iniquidade, me levam ao pecado. Então, se separe disso, se separe daquilo que te aprisiona e te impede de realmente de viver uma vida santa. Acho que ele colocou na tela ali, mas referente aos dois capítulos, só dei um resumo aqui, Levíticos capítulo 19 e capítulo 20, dá uma ênfase na questão da santidade. O Senhor nos chamou para termos uma vida e vida de santidade, gente. Olha só o que diz lá, agora sim, em Levíticos 19, verso 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O Senhor falou, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. O Senhor não falou para mim, para você, seja santo porque está escrito, ou seja santo se você ainda não é, seja santo se você realmente merece ou precisa. O Senhor simplesmente falou, ser santo, sejam santos. Por quê? Porque Ele deu o exemplo da vida dele, irmão. O Senhor foi santo. Se nós nos espelhamos, se nós nos amamos ao Senhor, se nós temos Ele como inspiração principal na minha e na sua vida, não tem outro caminho a não ser viver a santidade de Cristo. Não tem outro caminho a não ser realmente entender isso e falar, puxa cara, o Senhor falou para mim ver uma vida de santidade ao Senhor, uma vida que realmente exalta e adora ao nome dEle. Olha o que diz lá em Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem o quê? Santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E olha só o começo desse texto. Esforcem. E viver uma vida de santidade, gente, não é fácil para ninguém. Não é simplesmente chegar aqui, irmão, eu falo como experiência, como vida própria mesmo, antes de subir nesse lugar. Eu falei, Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, amém? Todo mundo aqui é pecador. Nós ainda não viramos anjos, nós fomos feitos de carne ainda. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos esforçar para viver uma vida de santificação. Mas o que acontece hoje no meio da juventude, não acontece aqui, pastor, estou falando de outras igrejas, mas o que acontece é que a nossa juventude hoje tem feito pouco esforço para viver uma vida de santificação ao Senhor. Tem feito pouquíssimo esforço para realmente se separar daquilo que realmente corrompe a nossa santidade ao Senhor. Nós temos feito pouco esforço para realmente entender aquilo que nós já lemos até agora. E falar, puxa cara, eu preciso realmente mudar a minha mente, eu preciso realmente ter o domínio próprio. Se eu quiser ver uma vida de santificação, eu preciso realmente me santificar, renovar a minha mente de fato. E se separar daquilo que realmente não agrega em nada. Ou agrega sim ao pecado, mas nós precisamos realmente nos afastar daquilo que nos impede de ver uma vida de santificação ao Senhor. Olha só, mais um texto, olha o que diz lá em 1 Pedro 1,15. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem.
sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Olha só que legal isso, gente. Será que quando nós realmente estamos fazendo algo, nós santificamos o Senhor? Será que realmente quando nós proferimos algo, nós estamos realmente santificando ao Senhor? Será que quando realmente nós estamos praticando algo, nós santificamos ao Senhor? E é exatamente isso que o Senhor está falando para mim e para você fazer. Santificar ao Senhor tudo que eu e você fizer. Seja colocar uma água, seja realmente prestar um culto, seja realmente entrar numa conversa, santifique ao Senhor. O Senhor falou para mim e para você que nós precisamos realmente viver uma vida de santidade ao Senhor. E olha só, eu notei algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Ser santo significa o quê? Ser separado dos restantes. Puxa, Richard, você está falando para mim então que eu preciso separar dos meus amigos? Quase isso. Se os teus amigos não têm uma vida de santificação, irmão, você tem que chegar naquele lugar e ser luz. Puxa, você não tem amigos que não são crentes? Eu não tenho amigos que não são cristãos. Mas todas as vezes que eu chego lá, eu tento realmente ministrar algo do Senhor para aquelas vidas. Às vezes, o que acontece nas nossas vidas? Quando nós chegamos a esse lugar, amigos que realmente não santificam, às vezes nós somos corrompidos. Porque nós não entendemos esses pilares que acabamos de falar. Nós não entendemos esses caminhos. Talvez você chegue numa roda de amigos e pela falta do autocontrole, irmão, você acaba corrompido. Mais uma vez, você não santificou o nome do Senhor. Talvez quando você chega numa roda de amigos que realmente não são cristãos, que não vivem a tua palavra, você, pela falta da tua mente não ser blindada ao Senhor, você se corrompe, você cai, você se frustra. E o que diz aqui essa frase que eu acabei de ler, ser santo, e o texto também fala que nós devemos ser separados daquilo que realmente corrompe, separados do mundo. Né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós não estamos condenando o mundo e acabou. Nós precisamos ir para aquele lugar para realmente alcançar a juventude lá fora. Mas antes de chegar nesse lugar, nós precisamos entender que nós precisamos ter o domínio próprio, nós precisamos realmente ter uma vida com Deus, nós precisamos realmente ter uma mente que exalte o nome dEle. Não adianta eu e você sairmos desse lugar e falar, puxa, Richard, eu vou lá agora, no boteco, eu vou lá na casa de prostituição, eu vou seja onde for, na balada, se eu não tenho tudo isso aqui, irmão, não vai. Porque a chance de você errar, a chance de você cair, a chance de você se frustrar é muito grande. Então nós estamos aqui aprendendo a como ter um caminho de santificação ao Senhor, para que eu e você saiamos desse lugar aqui e falar, cara, agora eu entendi, agora eu vivo de acordo com o que está escrito na palavra, e eu estou pronto para chegar em qualquer lugar e falar, Jesus, salva essa pessoa, cura essa pessoa, liberta essa pessoa, porque eu entendi que nós precisamos realmente viver uma vida de santidade ao Senhor. Então Deus, que é perfeitamente santo, também chama e espera que os seus filhos vivam com santidade, gente. Não se deixando corromper pelos valores deste mundo. Mas aí tem uma pergunta para mim e para você. Como viver em santidade se vivo em uma luta constante contra a carne e o espírito? Como que eu vivo então em santidade? Se a luta, como eu falei para você, a luta ela é constante. A luta é diária nas nossas vidas. Mas então, Richard, como que eu vivo uma vida de santidade se dentro de mim a carne grita e o espírito grita de um lado? A carne grita de um e o espírito do outro lado? Puxa, não é diferente na minha vida também, gente. Como que eu consigo? Tocando aquele que é a própria santidade encarnada, tocando no Senhor, reconhecendo que eu preciso tocar nele, reconhecendo que eu preciso tocar na santidade do Senhor. Esse é o único caminho para mim e para você, para que nós consigamos realmente ter uma vida de santidade, é realmente, além de tudo que nós falamos, é tocar ao Senhor, é tocar aquele que é santo, aquele que é digno de santidade e também da nossa adoração, aquele que através do seu sacrifício purifica todo o nosso pecado, aquele que nos capacita a viver uma vida de pureza, de entrega, de devoção. Nós precisamos realmente entender isso e tocar no Senhor esta noite. Talvez você chegou nesse lugar sem esperança. Talvez você chegou nesse lugar com o coração frustrado. Talvez você chegou nesse lugar, puxa, eu não consigo me santificar. Eu não consigo realmente ter uma vida de santidade. Eu não consigo realmente, Richard, largar o vício, largar o pecado, largar seja o que for. Hoje é o dia de você realmente colocar diante do altar
tocar ao Senhor, reconhecer acima de tudo que Ele é suficiente para mim e para você, e só então nós vamos conseguir ter uma vida de